Um oferecimento EGR Net e Rei do Açaí. Estamos iniciando mais um Cantando Vitória com Rafael Biata. E hoje eu vou conversar com a Paulinha Fernandes, professora de Sambo, 2 vezes campeã de Sambo e campeã de Jiu-Jitsu. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Rafael. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer. Isso aí, galera. Hoje, aqui no Cantando Vitória, nós vamos falar um pouquinho sobre essa arte muito bonita que é o Sambo. E primeira coisa que nós vamos saber aqui é da Paulinha. Paulinha, explica pra gente, conta pra gente um pouco da história do Sambo e como o Sambo chegou no Brasil. Olha, o Sambo, muita gente não conhece ainda no Brasil, por ser uma modalidade realmente aqui ainda pouco explorada. Chegou tem pouco tempo, né, mais ou menos uns 20 anos, o professor Carlos Jimmy trouxe pra gente o Sambo pro Brasil. É uma modalidade que nasceu na antiga União Soviética, uma modalidade que foi criada para o exército soviético, né? Uma espécie de arma secreta que eles queriam ter. E aí foi tão bom, foi tão interessante tudo isso, que eles começaram a fazer do Sambo não só uma arma, como um esporte da União Soviética, hoje a Rússia, né? E foi difundindo por toda a parte ali da Europa, ali aos redores, e se tornando uma arte muito boa, por ser muito prática, e foi difundido todo mundo querendo fazer. Então, como que o Sambo chegou até mim? Eu sempre pratiquei jiu-jitsu, jiu-jitsu foi sempre a minha arte que eu amo, sou apaixonada, foi da onde eu comecei tudo na minha vida nas artes marciais, tenho quase 13 anos de jiu-jitsu. E aí, de repente, o professor Marconi chegou pra mim, e eu já conhecia o Sambo, claro, porque eu sou apaixonada pelo UFC, artes marciais em geral, e o professor Marconi chegou pra mim com a oportunidade de fazer parte do Sambo no Brasil. Eu falei assim, pô, Marconi, que coisa legal, deixa eu ver, deixa eu entender o que você tá me propondo, porque eu também achava muito interessante, inclusive vendo os atletas sambocas do mundo, da Rússia, se destacando no maior evento do mundo, que é o UFC. Eu falei, vamos conhecer. E nessa época eu estava um pouco afastada do jiu-jitsu. E aí ele me apresentou o Sambo. Cara, na hora eu já brilhei os olhos na oportunidade de poder estar dentro do crescimento do Sambo, fazer parte, treinar, competir. Porque ele traz tanta diversidade de artes marciais em uma só, que me brilhou os olhos. Eu falei, cara, eu quero sim fazer parte disso tudo, eu quero treinar, eu quero fazer acontecer. Então foi mais ou menos assim que o Sambo chegou na minha vida e eu me apaixonei. Sinceramente, eu me apaixonei. No primeiro camp de Sambo que eu participei, eu fiquei completamente apaixonada e não consegui largar mais. Isso aí. Inclusive, eu também conheci o Sambo, comecei a saber o que era Sambo e conhecer também foi através do professor Marconi e do professor Wilson Peterson, né? Isso. Falou que é professor de Sambo, e aí eu fui buscar interar sobre o assunto e sobre o que é o Sambo. E você foi 2 vezes campeã de Sambo. E como que é para você, como mulher, estar participando de uma arte marcial, uma luta, né? Uma vez que ainda é muito discriminada, a mulher é muito discriminada, tanto nas artes marciais quanto no futebol, é muito aquém do que o esporte masculino ele é valorizado. Verdade. Como é para você ter participado e se sagrado campeã aí, o que você leva para os seus alunos, e você dá esse incentivo para que os seus alunos também, suas alunas, se tornem campeãs também? Olha, Rafael, foi uma coisa muito interessante. Quando o Marconi chegou, eu falei com ele assim, pô, Marconi, que legal, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, é algo que poucas pessoas conhecem, igual você falou a questão do preconceito. Quando as pessoas às vezes me vê com uma camisa de Sambo, tem pessoas que chegam perto de mim e perguntam, o que é isso? É uma música? Alguma coisa? E aí você tem que parar e explicar pra ele que não, é uma arte marcial difundida, que já existe há anos e que já tem trago vários atletas de alto nível em grandes palcos. E quando eu tive a oportunidade de disputar o primeiro brasileiro, onde eu sou bicampeã nas 2 modalidades Sambo, são 3, mas eu sou na beach, na esportiva e combat. Inclusive o Sambo Combat, ele é praticamente um MMA. A gente costuma dizer que, querendo ou não, um pouquinho antes dos Gracies, o Sambo já criou o MMA muitos e muitos anos atrás, porém com suas regras diferentes, né? Então, quando eu recebi essa oportunidade de ir lá disputar em Lindóia, o meu primeiro brasileiro, onde
a seleção mineira conseguiu levar 31 atletas. Pensa, numa arte que ninguém conhecia, assim, ninguém quase nunca ouviu falar em Minas. A gente fez um trabalho e conseguiu levar 31 atletas para um brasileiro, várias meninas que também disputaram, o pessoal de Pará de Minas, da nossa equipe que a gente já tinha, conseguimos trazer pessoas novas que quiseram trabalhar com a gente e fazer. Fomos para o Mundial, me tornei lá nesse primeiro ano campeã na modalidade de combat, que nem era muito a minha praia, por falar nisso, né? No caso esportivo seria a minha maior chance, conseguir ser campeã no combat. Depois no próximo ano consegui ser bicampeã e consegui chamar a atenção de várias mulheres para o esporte. Então, essa luta que a gente tem que ter diariamente da aceitação das mulheres na luta, de uma forma de que somos boas, de que fazemos um bom trabalho, ainda mais com um esporte não tão conhecido, está sendo bom, está sendo bem feito. Eu acho que a gente está conseguindo atingir esse objetivo de trazer pessoas. E o trabalho para formar campeãs está sendo feito diariamente. A gente tem todo um planejamento com a Federação Mineira, junto com a maior entidade, que é a Confederação, fazer um trabalho de levar desde os jovens, adolescentes, para competir fora do Brasil. Já tivemos a oportunidade de levar uma menina para a Grécia, mas não deu muito certo por causa da pandemia, viagem não deu certo, mas tivemos alunos nossos aptos a ir lutar fora um mundial. Então o trabalho está sendo bem feito, eu estou muito satisfeito com o que a gente tem feito. Está pequeno ainda, mas está sendo bem feito. Com certeza, muito bem, parabéns. A pandemia atrapalhou muitas pessoas, atrapalhou muita gente, mas com toda certeza e nas bênçãos de Deus, vocês vão longe ainda, né? Vocês ainda vão para a Grécia ainda competir e trazer mais expressão para o Brasil, para o esporte brasileiro, principalmente vocês como mulheres. E você falou também aí de uma seleção. Fala para a gente aí dessa seleção mineira, como que é essa seleção, quantas atletas que são nessa seleção quando selecionadas para a competição, né? E você falou também que você é presidente da Federação Mineira. Então fala um pouco para a gente sobre a federação, sobre essa seleção mineira aí de sambocas, certo? Isso mesmo, certíssimo. Bem, vou contar um pouco mais a história para ficar mais bem entendido. Antes de eu conhecer o professor Marconi, né, eu já fiz muita coisa na minha vida na arte marcial. Como eu disse, eu sou apaixonada por artes marciais. Sempre, desde muito nova, eu estava inserida. E antes mesmo de conhecer o professor Marconi, já fiz muita coisa no jiu-jitsu, já lutei no gi com a Norma Dumont, como eu já tinha comentado com você, a gente já fez muita coisa. De repente, quando veio o Marconi, ele veio como o presidente da Federação Mineira. Ele foi convidado pelo mestre Carlos Gime, que é o presidente da Confederação Brasileira. Foi convidado, e no mesmo ano, inclusive, que o sambo se tornou um esporte olímpico. Isso é uma informação que eu gosto muito de destacar. Apesar de ser uma arte não muito conhecida, ele já é um esporte olímpico reconhecido pelo COI e pelo COB. Então, nesse mesmo ano de reconhecimento, o professor Marconi foi incumbido de formar a Federação Brasileira, e ele me chamou para ser a vice-presidente. Isso foi em 2019, se eu não me engano, na época do campeonato em Lindóia. E nós, com muito pouco tempo, conseguimos montar uma seleção grande, com muitas pessoas, com mulheres. Se eu não me engano, a gente conseguiu levar umas 8 ou 9 mulheres para estar disputando esse primeiro brasileiro. Fizemos um trabalho excepcional, fomos campeões por equipe em Lindóia. Nosso primeiro ano participando de uma competição ativa de sambo, a gente conseguiu resultados, todo mundo conseguiu pódio, vários campeões, vários vice-campeões, e voltamos como a equipe campeã também. Então, esse trabalho que eu e o professor Marconi tem desenvolvido tem surtido resultados muito bons. Eu não caí de paraquedas para estar fazendo esse trabalho no sambo. Todo um trabalho foi feito por anos. O professor Marconi confiou em mim e me dá a vice-presidência da federação naquele momento. Passado algum tempo, com os nossos bons resultados, participamos de Open, lutamos Arnold Classic em São Paulo, sempre levando uma galera boa e sempre trazendo bons resultados. O professor Marconi foi convidado para ser o vice-presidente da Confederação Brasileira. Com isso, eu sendo vice da Federação Brasileira, me tornei a presidente da federação. E desde então, a gente tem feito muitos trabalhos interessantes. Eu consegui
passei por graduações dentro do sambô, porque às vezes as pessoas pensam assim, pô, no esporte ninguém conhece, é só ir lá e te entregar uma graduação. Acontece isso muito, né, professor? Com certeza, isso é o que mais está acontecendo. Já lá não, eu tive que passar por 4 graduações, inclusive a graduação ao qual eu me tornei a instrutora, a primeira instrutora mulher em Minas, foi 3 dias, cara, 3 dias, prova teórica, prova prática, eu fiquei nervosa, eu fiquei tudo que você possa imaginar e consegui. Eu e mais alguns, é uma única mulher me graduando nesse dia para instrutora e mais 3 ou 4 homens junto comigo, talvez até com mais experiência do que eu em certas coisas, e eu consegui fazer um bom trabalho e eu consegui ser a primeira. Então, a federação hoje está sob o meu comando, claro, com o professor Marconi me ajudando, me orientando. E esse ano a gente, apesar de ser tudo muito pequenininho ainda, eu gosto de deixar isso claro, porque às vezes a pessoa vê a gente falando, pensa, nossa, o sambô já deve estar gigante. Não, a gente está fazendo um trabalho cauteloso, mas muito bem feito. Um trabalho de formiguinha. Exato. Que com o objetivo de que agora em 2004, 2025 esteja muito mais difundido o sambô, inclusive até com a intenção de trazer competições de sambô para dentro de Minas. A gente está sempre viajando para competir, a gente quer trazer para cá também. Então tem sido maravilhoso, eu estou muito empolgada de poder estar fazendo isso, eu estou muito empolgada em poder trazer pessoas para dentro do sambô. Eu falo do sambô sempre com muito gosto, porque foi uma arte que me reacendeu aquela vontade de trabalhar com arte marcial. Porque é muito complicado, né, Rafa? Você sabe que trabalhar com arte marcial hoje em dia não é tão fácil. E o sambô, ele reacendeu essa vontade. Com certeza. Ô, Tiago, quero te pedir um favor para mim, só abre essas mensagens aqui para mim, fazendo favor, porque eu não estou conseguindo visualizar, tá bom? E você, Paulinha, você falou aí uma coisa muito importante, que abrir as mensagens. Aqui, ó. Você deixou claro aí, você havia me dito que você é a primeira mulher, né? A primeira mulher em Minas Gerais a representar o sambô e uma das 2 representantes do Brasil. Sim. Uma das 2 representantes do Brasil. E isso deve ser muito gratificante e também uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Qual a importância das mulheres buscar mais o esporte e das mulheres buscar ter essa expressividade dentro do esporte, que é o que você tem hoje e o que você almeja também? Como você disse, você é um trabalho de formiguinha e você está trabalhando para que você cresça. Mas com toda certeza o trabalho que você vem fazendo, em breve você já vai estar num patamar mais alto, onde você será reconhecida pelos seus méritos. A importância da mulher, de ela estar buscando, de ela estar lutando para que ela conquiste esse espaço. Foi muito gratificante para mim conseguir ser a primeira aqui. Pode parecer que não, mas eu acho muito interessante você poder ser a pessoa que está começando um trabalho, sabe? Você está querendo ou não, você está fazendo história. Mais adiante, quando o sambô ser reconhecido, eu vou ter essa como se diz, essa missão de ter começado e ter dado certo, sabe? Então é muito legal. Inclusive, a segunda instrutora ativa em Minas é a Carla Figueiredo. Gosto muito dela, ela faz um trabalho incrível. Toda competição ela tá lá com a equipe dela. Eu acho maravilhoso. Me inspiro muito nela também, porque ela faz um trabalho muito lindo mesmo. E, olha, trazer as mulheres para o esporte, principalmente, como eu disse, um esporte que ainda não é tão conhecido, é excepcional. Faz com que a gente veja que a comunidade feminina na luta tá unida, quer aprender coisas novas, e eu vejo o sambô como uma oportunidade muito grande para a nova geração. Por quê? Pelo fato do sambô ter sido reconhecido como esporte olímpico, eu enxergo o sambô como um caminho não mais fácil, mas mais curto para você chegar a se tornar um atleta olímpico daqui a algum tempo. Hoje o sambô não tem data marcada para estrear numas Olimpíadas, mas ele já está dentro, né? Então, vamos comparar o judô. Para você conseguir participar de umas Olimpíadas, é um processo gigante. Tem centenas e milhares de atletas incríveis disputando a mesma vaga que você. Já o sambô não tem a mesma quantidade de pessoas. O sambô, ele é sim um caminho mais curto para essa nova geração chegar num esporte olímpico. Então eu enxergo esse trabalho dessa forma, criando oportunidades para essa nova geração. Se eu hoje tivesse um filho
criança, e eu fosse investir no esporte do meu filho, sem dúvida, eu investiria para ele praticar o sambo. Porque daqui a alguns anos ele tem muito mais chance de se tornar um atleta olímpico, ter mais sucesso no esporte, que seria o sambo. Isso aí. O sambo, eu dei uma pesquisada em relação a ele, e ele é uma mistura de artes marciais, né? Sim. É uma mistura de algumas artes marciais. E quais são essas artes marciais e como surgiu? Essa ideia surgiu na Rússia, né? Sim. Mas ele é uma fusão de algumas artes marciais que eles juntaram para fazer o sambo. Sim. Quais são essas artes marciais? Então, o sambo ele tem 3 modalidades diferentes hoje. Quando ele surgiu, era o sambo combat, onde é literalmente, Rafael, um MMA. Dentro do combat a gente tem golpes de inúmeras artes. Judô, jiu-jitsu, muay thai, karatê, entre várias outras. Porque, por exemplo, no combat, que foi a origem, começou ali. Quando ele se tornou competitivo, que veio as demais modalidades. Mas na origem, no combat, quando eles treinavam, é válido chutes, cotoveladas, joelhadas, quedas, imobilizações, finalizações, cabeçada, golpe de genital. Então ele realmente pegou tudo que ele viu útil para um combate e colocou dentro de um esporte, dentro de uma modalidade. Anos depois, quando se tornou realmente um esporte, onde estava sendo ensinado nas escolas e tudo, veio as 3 modalidades. Que é a de combate, aí já usando algumas proteções, luvinha de MMA mesmo, caneleira, capacete e coquilha para os homens. Né? Colocaram algumas proteções para não ser tão violento, porque era um esporte de combate. Veio também a modalidade esportiva. A modalidade esportiva, ela já não tem os golpes como chutes, socos, são projeções, imobilizações e finalizações. E também criaram também a modalidade beach, que é na areia, na praia, onde vale somente quedas. Né? Então o sambo ele foi tendo uma evolução quando ele se tornou um esporte. Né? Um esporte, não era mais uma arte de combate, ele foi tendo as suas evoluções. Mas as origens de artes marciais são várias. Então pegou um pouquinho de cada coisa, colocou dentro do sambo com suas regras, com suas vestimentas diferentes. No sambo a gente usa a kutika, né? Que é como se fosse um vagui com uma alcinha diferente, um short e a botinha do wrestling, né? Já no esportivo não precisa dessas proteções que eu citei do combat. Então ele pegou um pouco de tudo, juntou com as regras e montou uma arte que eu sinceramente acho que é uma das mais completas do mundo, principalmente para quem quer lutar em MMA. Se você consegue se destacar no Sambo Combat, você está grandes passos adiante para você migrar para o MMA. Sim. E aqui dentro, em Minas Gerais, esse trabalho iniciou há pouco tempo, né? Esse trabalho iniciou há pouco tempo, mas você também me disse que vocês têm um projeto. Sim. Como funciona esse projeto de vocês e como as pessoas encontram vocês para participar desse projeto? Legal, legal. Ó, no Sambo, hoje nós temos, se não me falha a memória, nós temos 4 representantes em Minas que estão trabalhando com o Sambo. Eu, em Contagem, lá na Academia Braver. Nós temos o professor, o Marcos Chaco, lá de Pará de Minas, que está fazendo um trabalho bacana. Temos o professor Jonathan, que está fazendo em Sabará também um trabalho excelente. Um projeto social com vários alunos, crianças e adolescentes, que inclusive foi disputar com a gente o Sul-Americano no final do ano, em dezembro. Temos o professor Eli também, que está fazendo um trabalho com o pessoal em Belo Horizonte, lá no bairro Serra. E temos também, agora que está com a gente, o professor Henrique, que vai iniciar um trabalho também em Belo Horizonte. Então a gente já está com... e não posso esquecer, tem os professores também lá em Divinópolis, me desculpa, eu esqueci o nome deles agora, eu sei que é a Rafa e o professor, que eu não lembro o nome dele agora, mas ele está fazendo um trabalho muito bacana lá em Divinópolis. Então a gente está conseguindo espalhar o Sambo por todos os lados. Querem mais informações do Sambo? Acesse a nossa página do Instagram Sambo Minas Gerais, tá? Se você também quer se tornar um instrutor de Sambo, através da página do Instagram você consegue todos os contatos para a gente poder estar te encaminhando junto com a federação, né? Um trabalho sério que a gente faz para você se tornar professor. Temos cursos de arbitragem, tudo comandado pelo mestre Jimmy, que é o mestre internacional FIAS. FIAS é a organização internacional que chancela o Sambo no mundo. Tá? Então, estamos fazendo esse trabalho legal, estamos difundindo.
todo mundo que quiser conhecer o Sambo, quiser fazer parte do trabalho do Sambo, é só acessar a página Sambo Minas Gerais e entrar em contato com a gente, que a gente vai encaminhar pro caminho certinho, porque existe muita gente fazendo os trabalhos paralelos, né, Rafael, que não tem os respaldos. Com certeza. E a gente encaminha para fazer um trabalho bem feito. Antes de fazer qualquer tipo de trabalho, primeiramente você deve ter uma estrutura, né? Claro. Ter uma estrutura e ter alguém por trás ali do seu trabalho para que você seja qualificado. Exatamente. Entendeu? Não é que se qualifique, é que você seja qualificado. Exato. Então é muito importante ter o QI, né? Exato. Quem indica. Só uma coisa, Rafael, já que você falou de projeto, eu gostaria só de ressaltar uma coisa também. Hoje lá dentro da academia, nossa, a Brave, a gente também tem um projeto de MMA. E através do Sambo, eu sou professora, fui convidada para ser professora do projeto de MMA amador da Brave. E com essa bagagem do Sambo, a gente enxergou que os nossos atletas do MMA, eles vão conseguir se destacar talvez com um menor tempo para se tornarem profissionais. Sim. Sabe? Então a gente também tem esse projeto lá dentro da academia dos atletas de MMA amador, onde eu dou aula de Sambo, onde a gente tem outros professores, o Vinícius, professor de boxe, o professor Marconi, que é o nosso head coach, que faz o mix, temos preparadores físicos, a professora Lu, temos também, agora que está chegando com a gente, o professor de judô, o Henrique, né? Então a gente tem feito um trabalho muito bacana e com base, e visualizando o que a gente tem do Sambo. A gente hoje tem o Khabib Nurmagomedov, que é o cara que teve o maior destaque dentro do UFC, invicto, veio do Sambo. Hoje temos o Makhachev também, que a gente não quer que ele fique com o cinturão, a gente quer que o do Bronx pegue de novo, mas ele veio do Sambo. Então a gente tá vendo uma galera russa, uma galera lá daqueles lados, ganhando espaço, porque a base deles veio do Sambo. Então a gente tá trabalhando também a base do Sambo com os nossos atletas de MMA. Isso aí. E temos que trabalhar porque em breve o cinturão volta pro Brasil, né? Exato. Não podemos ficar para trás. Não podemos ficar para trás. E falando do UFC, você já teve a oportunidade de treinar com alguns atletas hoje de grande expressão, né? Sim. Que tem o nome aí muito conhecido no âmbito da arte marcial, não só no Brasil, mas como no mundo. Então fala um pouco aí sobre essa galera que você já teve a oportunidade de treinar, inclusive a oportunidade de competir, né? A oportunidade de fazer um combate corpo a corpo com alguns atletas. É verdade. Quem me conhece há mais tempo sabe o quanto que eu busco por luta. Sou realmente muito apaixonada. E dentre tudo isso que eu já fiz, eu já tive a oportunidade de treinar em alguns lugares onde eu pude ter contato direto, até treinar, assistir, ver alguns grandes atletas. Eu já tive a oportunidade de treinar na antiga Champions Team, que tinha aqui em Belo Horizonte, ali no bairro União, se eu não me engano, onde eu tive o prazer de presenciar vários treinos, até participar de alguns treinos postos do Borrachinha. Borrachinha, naquela época, ele não era o Borrachinha hoje, atleta deve ser, ele era um atleta começando, que tinha 2, 3 lutas, estava lá também desenvolvendo, aprendendo com o mestre Rubens Doria, que era o professor dele na época. Eu tive a grande oportunidade de ver também, participar dos treinos junto com o Matsura. Pô, pra mim o Matsura, ele era naquele momento, naquela época, naqueles anos, era um dos atletas mineiros que eu via com maior chance de chegar nos maiores eventos do mundo. Eu ficava assim, caraca, que esses caras legais treinando aqui na academia, que eu treino e eu só começando. Então eu tive a oportunidade muito boa. Também há alguns anos atrás eu tive a grande oportunidade na minha vida de poder fazer uma luta no Gui com a Norma Dumont, na época já contratada pelo UFC. A luta dela, ela tinha uma outra adversária, a adversária por algum motivo não lutou com ela, não quis, estava com medo, não sei o que aconteceu, nem sei quem é. Mas me ligaram pro professor Marconi, assim, urgente, precisamos de alguém no peso da Norma para lutar, você tem? Marconi virou pra mim e ligou, Paulinha, quanto você tá pesando? Eu falei, tanto. Daqui a 2 dias você vai lutar com a Norma. Eu falei, o quê? Eu falei, daqui a 2 dias? Ele, daqui a 2 dias. Eu falei, sério mesmo? Vou lutar o quê? Eu já fiquei preocupada, achei que era MMA, né? Eu falei, não, vamos lutar no Gui. Eu falei, não, no Gui é um desafio muito grande, mas bora lá, vai ser o maior aprendizado da minha vida. Fui lá, lutei com ela, fizemos uma luta muito bacana, ela até chegou a me convidar a ir conhecer a academia dela e tal. E foi uma das maiores experiências da minha vida, porque, pensa, Norma Dumont, atleta do UFC, você é convidada de última hora para lutar com ela, você chega lá, encarar a Norma, que é uma atleta incrível, eu sou fãzaça da Norma, vejo ela como provavelmente uma futura campeã do UFC, encarei o desafio, fui lá, lutei, foi uma experiência bacana pra caramba,
E tive também a oportunidade, você falou de atletas, tive a oportunidade de treinar na Tim Nogueira também. Lá na Tim Nogueira, tive o prazer de conhecer os irmãos Nogueira, Duda Jankovic, uma boxer de primeira também, lutadora de MMA, mas antes do MMA, lutadora de boxe. Tive o prazer de fazer alguns treinos com ela também, aprendi pra caramba. Eric Silva teve lá algumas vezes, fiz um seminário, eu gosto muito de chaves de pé, tive a oportunidade de fazer um seminário com o Toquinho lá dentro da Tim Nogueira, aprendi demais com ele. Hoje, inclusive, eu sou até conhecida por pegar pezinhos dos outros por aí, que eu gosto. Então, eu tive umas passagens, contatos com pessoas assim que aprendi pra caramba. Muitos anos de caminhada, eu pude fazer muita coisa boa e absorver. Hoje eu sou professora, absorvi tudo que eu pude dessa galera e tenho conseguido passar para os meus alunos. Temos conseguido bons resultados. 3 meses trabalhando, a gente conseguiu um bom resultado com os nossos atletas de MMA. 4 atletas com 3, 4 meses de treino estrearam no MMA. Inclusive, eu quero destacar que a Mari, que fez uma luta com a menina que queria jogar ela pro chão de qualquer jeito, a gente conseguiu bolar um plano, que ela conseguiu ficar em pé, impor o jogo, ganhou muito bem a luta, de uma menina de uma equipe grande, que é a Alcateia. Então, a gente tá conseguindo fazer um trabalho muito bom, tudo com a base do sambo, do jiu-jitsu e tudo que eu consegui adquirir, absorver dessas pessoas que passaram aí pela minha caminhada. É isso aí. E assim, é uma coisa muito importante, uma coisa muito importante que eu vejo, que é a difusão do esporte, né? Sim. Nesse caso, o sambo. A gente sabe que para um esporte ser reconhecido mundialmente, inclusive para se fazer parte das Olimpíadas, ele deve aí ser aceito, né? Aceito e praticado por uma certa porcentagem de pessoas dentro de 57 países, né? Sim. Dentro de 57 países. Como que está sendo a difusão do sambo no Brasil? A sua aqui em Minas Gerais, você falou em algumas cidades que já tem alguns professores, e tem a outra colega, né? Que também que é a outra representante aqui no Brasil. Mas como está sendo difundido para outros estados esse trabalho? São muitas competições que tem Brasil afora, ou isso está concentrado Minas, Rio e São Paulo? Não. O trabalho está sendo feito pela confederação, liderado pelo mestre Jim, tá? E desde 2019, se eu não me engano, que foi o primeiro brasileiro que nós participamos, tem acontecido várias competições e não está tão concentrado. São Paulo, tivemos a sede no Rio de Janeiro, né? Então nós tivemos algumas competições, São Paulo, Rio de Janeiro, tivemos uma competição lá na cidade da Carla também, Espírito Santo, estamos querendo trazer para Minas. Então assim, as competições até que estão mais concentradas, mas os representantes não. Hoje nós temos representantes em vários lugares do Brasil. Se eu não me engano, o mestre Jim atualizou a gente esses dias, temos mais ou menos instrutores espalhados mais ou menos por uns 15 estados, sabe? E estamos trabalhando mais, trazendo mais pessoas para o esporte. Inclusive, agora em março, teremos uma graduação novamente para os participantes, as pessoas de todos os estados fazer. E em março vai ser lá na sede, no Rio de Janeiro, e a gente conta que vai ter, não sei, acredito mais de 30 representantes, ou seja, vamos ter mais pessoas. Inclusive, eu vou estar fazendo essa graduação, vou tentar a minha graduação, a faixa marrom de sambo. E não é tão simples, como eu citei antes, não é uma graduação tão simples. Para você ter uma ideia, eu vou te contar um fato interessante, que na minha graduação de instrutora, eu fui fazer no dia um movimento com o professor Marconi. Ele estava sendo meu parceiro de treino no dia. E como eu levo muito a sério esses negócios. E como no sambo é tudo muito prático, não dá pra você chegar e fazer mais ou menos a posição. Você tem que ir lá e mostrar. Eu fui mostrar uma posição de tesoura no professor Marconi, e o que me acontece? Foi tão bem aplicado que eu quebrei o pé do professor Marconi no dia da graduação, gente. Então, assim, foi muito... Eu olhei assim pra ele assim, todo mundo ouviu o estalo, todo mundo ficou assim, tá tudo certo? Ele levantou meio assim, eu acho que tá. Mas você tem uma ideia de tão sério que é o negócio. Então,
os representantes estão bem espalhados, estamos cada vez trabalhando para ter mais. As competições ainda não tanto, mas já estamos tendo competições em várias cidades. Tivemos em Lindóia, tivemos em Pindamonhangaba, tivemos no Rio de Janeiro, em Nilópolis, ou seja, não estava só concentrado dentro de São Paulo capital. Tivemos competição no Arnold Classic, lá São Paulo capital. Então tá tendo várias. Esse ano também, o calendário, a agenda de 2024 já foi lançada. Já, só na agenda inicial do ano já tem mais de 7 competições de sambo para serem feitas. Sim, isso é muito importante. Demais. Assim, pelo pouco que eu fiz a leitura, o sambo ele já faz parte da Olímpica, né? Sim. Já faz parte das Olimpíadas. E me parece que nas próximas Olimpíadas ele já estará dentro. Assim, igual você falou, não tem a data marcada, mas já tem uma projeção. Sim. Já tem uma projeção. Vocês tiveram, você, né, especificamente, mas vocês com seus atletas, tiveram um contratempo anterior há pouco tempo. Inclusive você deixou de participar aqui do podcast devido a esse contratempo, que são os investimentos. Hoje o vôlei está nas Olimpíadas, o futebol ele é olímpico, vários outros esportes são olímpicos e esses esportes todos ele tem esse investimento. Qual a importância, que eu quero que você deixe aqui bem expresso, né? Sim. Bem expresso para eles, a importância do COI, né? A importância do COI e do governo também de fazer com que esse incentivo do esporte chegue até vocês, Sim. do sambo, uma vez que é um esporte olímpico, entendeu? Para que esse tipo de situação não venha mais a acontecer. É verdade, você citou uma coisa que acontece muito. Eu iria participar do podcast, a gente estava contando com um ônibus para levar a galera, de última hora não deu certo, tivemos que ir de carro, levar a galera para competir, não iríamos deixar de competir, tivemos que ir de carro, de última hora não deu para vir. E isso acontece demais em diversas modalidades no Brasil. E com o fato do sambo ser um esporte olímpico reconhecido pelo COI e pelo COB, nós temos tentado muito esse apoio governamental. Por quê? Por ser um esporte olímpico, a chance de vários atletas brasileiros e representar o Brasil no mundo é muito grande. Tem muitos outros esportes, às vezes, que nem tem tanta expressão olímpica, né? E às vezes tem certos apoios que a gente ainda não tem, né? É um reconhecimento recente, a gente tem trabalhado muito para buscar, mas é muito importante a adesão das pessoas. Sozinhos não dá. A gente precisa que os pais enxerguem o sambo, igual hoje em dia. Você vê um pai na academia e fala, eu quero pôr meu filho no judô, eu quero pôr meu filho no taekwondo, eu quero pôr meu filho no karatê, porque já tem esse reconhecimento olímpico. Então é muito importante. Eu gosto de falar, o sambo também é um esporte olímpico. Então pais, invistam seus filhos para também praticarem o sambo. Porque, como eu disse, o caminho pode ser um pouquinho mais curto para o seu filho, sua filha, chegarem no esporte olímpico. E quanto mais pessoas falando, praticando, fazendo sambo, mais chance do governo, de patrocinadores, olharem para o nosso esporte e possibilitarem para os futuros atletas, Bolsa Atleta, patrocínios para viagens, competições. O sambo tem competição no mundo inteiro. Quem puder acessar depois a FIAS, que é o órgão internacional que chancela o sambo no mundo, vai ver a agenda de competições em vários países do mundo. Nós temos hoje o Herval, que é o 5º colocado no ranking mundial, e ele foi campeão pan-americano de sambo. A FIAS, se eu não me engano, conseguiu patrocinar para ele passagem, acredito que hospedagem também, para ir eu não vou lembrar agora o país, mas ele foi para fora, competiu e veio e trouxe uma medalha pan-americana para o Brasil. Então, ou seja, ele representou o nosso país e trouxe resultado. Imagina se tivesse o mesmo apoio do governo, como tem o wrestling, o judô, para ele estar fazendo isso mais vezes. Ainda assim, ele gastou muito dinheiro com a viagem internacional, né? Sim. E trouxe um resultado incrível, com a pouca estrutura e o pouco apoio que a gente tem no sambo. Então, é muito importante que as pessoas olhem para o sambo dessa forma. É um esporte que talvez vai ser o futuro para o meu filho ser um atleta reconhecido e representar o país. E assim o governo também olhar para o sambo com os olhos que, olha, é um esporte que podemos apostar, podemos investir, que vai trazer resultados para o nosso país.
Não, com certeza, isso como você disse, é um esporte aí que é olímpico, né? Sim. É um esporte olímpico, então os poderes aí, o governo juntamente com a Secretaria de Esporte, aí, fazer uma análise mais profunda em relação a isso e inserir todos os atletas, né? Todos os atletas, inclusive a federação aí no esporte, para que todos possam receber o Bolsa Atleta aí e tá indo competir. Isso aí é um apelo da maioria, tá bom? Mas eu deixo esse apelo aí para essa galera do sambo, para essa turma do sambo aí, uma vez que é um esporte olímpico e o esporte olímpico faz com que o esporte brasileiro ele seja conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. E agora eu vou falar aqui um pouco do Rei do Açaí. É isso aí, galera. Açaí Delivery de 18 às 22 horas. O melhor açaí da região de Ibirité, Cascata. Essa galera aí que gosta de tomar o seu açaí. A galera das academias, bora tomar um açaí lá com o Rei do Açaí. 989651052. Rei do Açaí. Aproveita que é o melhor açaí da região. E aí, então, Paulinha, nós falando aqui sobre essa questão de investimento, a gente vê que é uma coisa que está bem aquém do que nós buscamos, mas a gente vê também alguns atletas que eles não buscam, né? Eles não buscam essa expressão. Na verdade, eles deixam para que os professores, eles jogam essa responsabilidade em cima dos professores. Você, como professora, você provavelmente tem esses atletas, né? Tem esses atletas que quando você fala, nós vamos competir, o atleta ele já pensa assim, não, eu vou competir, a professora ela vai se virar e ela vai dar um jeito de eu estar indo competir e ela vai cuidar de tudo. Qual a importância do atleta em si, seja ele do sambo, de qualquer esporte, de ele fazer a parte dele para que ele seja visto também? A importância midiática do atleta. Sim. Olha, hoje eu friso isso o tempo todo para todos os meus alunos, tanto os alunos do sambo quanto os alunos do projeto do MMA. Tem que entender que para ser um atleta de ponta, para ser um atleta que vai chegar em algum lugar, não depende mais somente do professor. Ele tem que entender que é também um negócio, onde ele tem que vender a imagem dele como um atleta, né? Até para conseguir não só um apoio governamental, um patrocínio mesmo de um empresário, alguma coisa, o empresário ele tem que entender que aquele atleta vai trazer para ele alguma coisa. Então eu deixo muito claro para os meus alunos que a gente faz um trabalho. Quem está com a gente ali com a intenção de competir, eles também estão trabalhando, eles não estão ali treinando somente como um hobby, a gente paga a academia e vai treinar. Não, eles estão ali trabalhando em busca de um objetivo que todos nós estamos ali trabalhando. Então, no sambo, é muito importante que o atleta visualize isso. Poxa, é um esporte olímpico. Eu tenho a chance... Quem tem a chance de se tornar um atleta olímpico hoje em dia em alguns esportes? Você virar e falar, cara, eu vou entrar num esporte que eu vou poder ser um medalhista olímpico ou pelo menos ter a oportunidade de participar de uma Olimpíada. Então o atleta ele tem sim que ter essa visão, ele tem sim, se ele quer ser um competidor, quer viver do esporte, ele, antes de mais nada, ele tem que entender essa realidade, de que ele tem que se dedicar, ele tem que se entregar mais, ele tem que fazer mais do que o outro faz, né? Isso não é responsabilidade do professor. O professor está ali para dar para ele o suporte, o ensinamento, o conhecimento. Mas a disciplina, mas a dedicação para chegar onde chegou vem dele. Ele entender o negócio, ele entender que luta hoje em dia, tanto no sambo, no MMA, não é mais só ser bom de luta, ele tem que ser bom para vender o trabalho dele. Então, se todos os atletas entenderem isso, ele tem um caminho promissor para frente. Porque a parte técnica, a parte que ele tem que desenvolver como lutador, aí sim, o professor tem responsabilidade, um bom professor tem essa responsabilidade de torná-lo um bom atleta. Mas e aquilo que está por fora, o ao redor? Aí é com ele. A gente tenta conscientizar isso o tempo todo. Lá dentro da Brave, a gente fala isso com os nossos atletas o tempo todo. Temos que trabalhar a imagem. Não basta você ser bom de luta. Não basta somente isso. Você tá com o Conor McGregor. O cara é bom de luta. Mas é um cara que soube vender o trabalho. Ele soube vender a tua imagem. E conseguiu com muito pouco tempo mais do que muitos outros não conseguiram, né? Então esse trabalho a gente desenvolve e eu tento conscientizar e falo mesmo. Todo mundo que acompanha o podcast do Rafa, a maioria lutadores, entendam isso.
Se vocês entenderem que luta é também um negócio onde você vende a tua imagem, você vai conseguir se destacar muito mais rápido que aquele cara bom de porrada da academia que não faz isso. Com certeza. Inclusive a gente vê aí muitos atletas, igual você já citou alguns, mas a gente vê uma boa gama também, que a gente vê atletas nossos, né? Sim. Alunos nossos, e tem essa percepção de que se o nosso atleta tivesse dentro da competição, tanto no MMA quanto em outros esportes, ou em outra modalidade, em outras competições, a gente fala que eles teriam tanto quanto ou até mais expressão, né? Em questão de trabalho físico ali, porém os nossos atletas, eles não fazem o mesmo trabalho de mídia, eles não se vendem como outros atletas se vendem. É verdade. Eles não se vendem como outros atletas se vendem. E isso é muito importante essa questão de se falar, para que os atletas também eles saibam qual a responsabilidade deles e qual a responsabilidade do professor. Exato. Qual a responsabilidade do professor. Vocês têm essa equipe dentro da Brave, onde vocês trabalham, que dão essa instrução para os atletas, que eles têm esse aporte para que eles aprendam a trabalhar com as mídias? Sim. A gente, além do trabalho técnico com os nossos professores, a gente também tem essa instrução, tanto com o trabalho de mídia, né? A gente está sempre cobrando para estar fazendo conteúdo, para estar mostrando o que está fazendo, porque quem acompanha o lutador geralmente quer ver o que é a rotina dele, não quer ver nada demais, quer ver o que ele está fazendo para estar chegando em alguma coisa. Então, isso é cobrado dentro do nosso projeto. Já que você entrou nisso, eu vou falar um pouco mais sobre o nosso projeto. Além dos treinos, a cobrança de mídia, a gente também tem todo um acompanhamento de peso, preparação física. A nossa visão do nosso trabalho lá, Rafael, é que as pessoas, os nossos atletas, além de bons em luta, eles também fiquem bons fisicamente, mentalmente. A gente também trabalha muito esse aspecto do treino psicológico deles, porque a gente já viu muito atleta bom por aí se perder na parte psicológica, né? Muitos atletas. Então a gente tenta trabalhar isso desde o início. Tanto que os nossos atletas são todos base. Hoje nós temos a Brave MMA Amador, porque todos os nossos atletas que estão lá com a gente são atletas de base, que vieram de uma modalidade única, e a gente está apresentando tudo para eles agora, mostrando o que é o MMA. Então a gente acha muito importante fazer isso, dar todo esse respaldo, conversar, entender, mostrar para eles que o trabalho é esse, que você tem chance de chegar lá. A gente promete alguma coisa? Não tem como a gente prometer, ainda mais na luta no Brasil. Mas a gente está mostrando o caminho, a gente está mostrando como fazer. Nós temos o professor Marconi, que é manager, que é empresário de MMA, ele representa a TGM, que é uma empresa internacional de empresariar atletas de MMA. Então nós temos ainda o Marconi, que vai estar dando todo o caminho para esses atletas quando chegar no nível profissional. Então a gente entende que isso é necessário e mostramos para os nossos atletas que é necessário ele saber se vender nas mídias sociais. É necessário que, além de ser bons atletas tecnicamente, com a mentalidade boa, com físico interessante, ele também tem que entender que ele é um produto que o público compra para se quer ver, quer assistir. Então isso é um trabalho que a gente faz o tempo todo e acredito que tem dado resultado e nossa galera tá entendendo o propósito ali do trabalho. É isso aí. 2024 está iniciando, né? Está iniciando e com ele também inicia as competições, como você disse, já tem 7 competições aí na agenda. Quais são os seus próximos passos junto com os dirigentes aí da Brave, né? Com seus atletas, quais são os próximos passos seus para que os atletas eles cheguem em alta performance nas competições e aí tenha êxito, né? Tenha o êxito dele para que eles conquistem as medalhas e tenha mais visibilidade. Claro. Olha, eu sinto que hoje em dia o que mais falta dentro das academias, o que mais falta dentro das equipes, muitas vezes o que atrapalha o desenvolvimento é o material humano. Às vezes a equipe se fecha demais, cada um no seu quadrado lá, e chega um ponto que o desenvolvimento acaba porque todo mundo já se conhece ali dentro da academia. Hoje o nosso projeto, vou até aproveitar o espaço para fazer um merchan do nosso projeto, nós estamos com vagas abertas para uma seleção
para mais atletas de MMA de base dentro da nossa academia, tá? Então, a gente já entende isso há um bom tempo. Ano passado a gente estava com um grupo pequeno de 4 atletas, já conseguimos bons resultados, então esse ano, em 2024, a gente está abrindo portas para novos atletas estar entrando no nosso projeto. A partir de 14, 15 anos, quem tiver interesse em participar do nosso projeto de MMA amador, de base, pode estar entrando no nosso Instagram, que é o braver.mma, que a gente vai fazer uma seletiva para o nosso projeto. Não é necessário treinar jiu-jitsu, todas as artes. A pessoa pensa em MMA e fala, não, eu tenho que saber. Não. Se você já treinou alguma modalidade de luta e tem vontade de se tornar um competidor, nós estamos com essa seletiva. E o que a gente quer fazer com isso? A gente quer trazer material humano para a nossa academia e todo mundo junto desenvolver. Inclusive, a gente tem também uma parceria com professores de outras academias, onde vamos em datas, a gente tem uma agenda de dias de treino, onde a gente junta com outras academias parceiras e juntamos mais atletas com os mesmos objetivos para estar treinando junto e aprendendo um com o outro. Por que a gente faz isso? Justamente porque vamos ter várias competições no decorrer do ano de 2024. E com um bom planejamento, principalmente no MMA feminino, a gente consegue pegar uma atleta que hoje é amadora, que tem 1 ou 2 lutas no máximo, é amador, já consegue alçar ela para uma luta profissional e quem sabe num planejamento muito bem feito, colocar até num curto espaço de tempo no maior evento do mundo ou em algum evento de maior expressão. Então a gente tem todo esse planejamento de transformar a nossa equipe, tanto no sambo como no MMA, forte, fazer o máximo de competição possível, não só de sambo, nossa equipe de MMA também luta sambo. Sambo, boxe, jiu-jitsu, tudo que tiver na agenda que a gente pode encaixar os nossos atletas para pegar experiência de competição e chegarem fortes e fazer esse trabalho. Então a gente tem todo um direcionamento, tanto com material humano, juntar professores parceiros e fazer o trabalho de marketing para trazer a visibilidade para os nossos atletas. Não queremos visibilidade para nós, professores, a academia em si. Porque se os nossos atletas têm bons resultados, automaticamente outras pessoas veem os nossos resultados e querem se juntar à equipe. Então essa é a ideia para 2024, participar do máximo de competição possível, tanto a galerinha do sambo, tanto a galerinha da MMA, e trazer resultados que por si só vão falar do nosso trabalho. É isso aí. E a apoiadora aí da Rádio Massa e do Cantando Vitória, EGR-Net, internet 24 horas por dia, sem interrupção. EGR-Net, a internet da região de Ibirité, Cascata, Jardim das Rosas e Ibirité. Então, galera, EGR-Net, a melhor internet de Ibirité. E voltando aqui, você falou uma coisa aí e me veio um pensamento aqui, essa importância. É a confiança. É confiança. É fazer o atleta acreditar. Exato. Quando um atleta ou um esportista, porque as pessoas têm que entender o que é esportista e o que é atleta, tá bom, gente? Esportista é aquele que gosta de praticar esporte, né? Que gosta de praticar esporte, ele tá ali por um hobby, né? Isso. Atleta é aquele que tem o intuito de viver do esporte. Viver do esporte, ele faz do esporte a sua vida ali, o seu ganha, né? Seu ganha-pão. E a confiança. Gente, você provavelmente assim, eu sou dessa forma também, e a grande maioria, até uma boa gama dos professores também, eles são assim, que tem trabalhos paralelos e ali nos seus momentos eles estão ali na academia dando uma aula, passando um treinamento, e os atletas eles têm pouca confiança em estar dentro das academias e acreditar que ele vai se tornar um atleta profissional e que ele vai chegar ali num patamar mais alto, onde ele possa dizer assim, não, a partir de agora eu vou viver do esporte. A partir de agora eu vou viver do esporte. Vocês têm um trabalho específico para que vocês consigam levar esse atleta para dentro do projeto de vocês, para dentro desse projeto de vocês, mas que esse atleta, ele adere o projeto. Ele fala assim, eu vou ficar, eu vou persistir, porque aqui eu sei que eu vou ter um caminho. Aqui eu sei que eles vão me dar uma direção para que eu possa chegar em grandes eventos. Como você disse, está abrindo seleção, mas são muitos atletas no Brasil.
são muitos adeptos, né? Sim. Se dizendo assim, são muitos adeptos do esporte no Brasil e pouquíssimos atletas profissionais. É verdade. Pouquíssimos atletas profissionais, principalmente dentro das artes marciais. Então vocês têm esse trabalho específico onde o atleta ele entra para fazer um treinamento com vocês, ele permanece ali por 30, 60 dias, ele permanece com vocês. E ali, geralmente, nesse tempo, 60, 90 dias, você entende se o atleta ele está 100% ação, 100% ação, Sim. que é a vontade ali, 100% de se tornar atleta, ou se ele começa a desanimar, se ele começa a perder o seu ímpeto com o esporte. Vocês têm um trabalho específico para isso? Sim, Rafa. Lá, no nosso projeto, todo mundo que chegou, que está com a gente até então, quando veio até nós sempre temos uma conversa pré. Muitas vezes o pessoal, quando chama alguém para a sua equipe, o pessoal chama, vai lá treinar para me ver como é que você se desenvolve. E aí o professor vê, é habilidoso, vamos trazer. Lá a gente faz diferente. Lá nós chamamos, fazemos uma reunião, uma conversa, explicamos para ele qual que é o propósito do projeto. Que não é só a gente ter pessoas treinando com a gente tem todo um caminho traçado que se você realmente quiser ser atleta e não só um esportista, a gente vai te ajudar a caminhar por esse caminho. E isso que você falou é fato. Muitas vezes a gente conversa com algumas pessoas que vai lá falando que quer, que está interessado, muitos na hora, cara, quero, nunca tive isso. Nossa, eu nunca tive essa visão e tal, eu quero. Acontece muito em muitas academias. Demais. Mas que visão, que não sei o que. A gente conversa, explica, nossa, eu quero sim. Alguns treinam um tempo, vai embora. Outros entendem, tem aquela virada de chave, entende que realmente, é o caminho. E permanece. Outros já na própria conversa já viram e falam, então é assim? Eu imaginei que era diferente. E não voltam mais. Então, a gente realmente já começa o nosso projeto dessa forma. Como a gente tem muito menores de idade lá também, quando a gente entende, quando o atleta fala, não, eu quero, a gente já chama até os pais. Porque se a gente entender também que os pais não vai dar aquele suporte pro filho treinar com a gente também já entende assim, talvez não vai dar certo. Porque se a família não vai apoiar, fica muito mais difícil, né? E quando tem esse apoio da família, a gente consegue já entender que, poxa, a gente pode traçar um negócio legal para essa pessoa, porque tem o suporte da família, mesmo que talvez não dê para fazer uma coisa adaptar a outra, ele vai fazer. Nosso projeto, Rafael, a pessoa tem que querer mesmo. Por quê? Nossos treinos começam às 15 horas, então o atleta já tem que estar 2h30 da tarde, já tem que estar dentro da academia se preparando para o treino que começa às 15. Tem dia que tem 3 a 4 treinos por dia, então geralmente o atleta chega lá 2h30 da tarde e vai embora 9 horas, 9h30 da noite. Tem dia que com alguns treinos de parceria, o treino começa às 9, acaba às vezes umas 11 horas. Então, a gente já deixa isso muito claro no início para ele entender que realmente ali ele vai ter que lidar com uma rotina de atleta, treinar várias horas no dia, controle de peso que a gente faz. Quando o atleta chega, a gente já vê o biotipo dele e fala, você vai ter que lutar nessa categoria. A gente já começa a fazer controle de peso para ele já se manter, para não ter que fazer aquele sofrimento todo de perda de peso em cima da hora sem controle. Muita academia acontece isso. Coloca o atleta lutando em peso que não é o dele, aí o resultado é ruim, frustra o atleta dele. Com a gente não. A gente já faz todo um trabalho, você vai lutar na tua categoria para você ter a chance igual de igual para você competir. Se perdeu é porque tinha que perder mesmo, mas não vai ser porque a gente foi irresponsável e te colocou para lutar em lugares que não deveria estar. Então a gente tem todo esse planejamento. Quando o atleta chega até nós, ele já recebe tudo isso, todas essas informações. Aí vai depender dele se ele vai conseguir aguentar a nossa rotina, como a gente faz. Eu chego a dizer que a gente é até meio chato, mas para você conseguir fazer um trabalho de alta performance para atletas profissionais no futuro, a gente tem que fazer dessa forma e a gente tem todo esse planejamento mesmo. Sim, tem todo esse suporte, né? Todo o suporte para os atletas. Todo. E agora, voltando lá nas lutas de sambo, durante as competições, a gente sabe que no MMA, para se ganhar MMA, se ganha por nocaute, né? Por nocaute técnico, por pontuação e assim vai. No sambo, como é determinado a vitória no sambo? Diferente do MMA, o sambo não tem rounds, né? Cada luta é de um round único.
né, com determinado tempo de acordo com a categoria de peso, de idade, ou se é a final, ou são lutas eliminatórias. Como que se ganha no sambo? No combat. No combat você pode ganhar por nocaute, já que são válidos os golpes traumáticos, né? Você pode ganhar por nocaute, pode ganhar por ponto, né? Pode ganhar por finalização, né? Isso mesmo, nocaute, ponto, pelos pontos ou por finalização. No esportivo, onde já não tem os golpes traumáticos, é somente por pontos ou finalização. E também tem a imobilização, mas depende dos pontos. A imobilização vai te dar quantidade de pontos e aí sim. Existe também no sambo um negócio que eu acho muito interessante, que é a vitória por superioridade técnica. Se você atingir 8 pontos de diferença do seu adversário, a luta vai finalizar, porque você mostrou que tem uma superioridade técnica com o seu atleta, do que o seu adversário. Então você também pode ganhar por superioridade técnica. E no beach, que é o sambo na areia, basta uma queda. Se você deu uma queda, uma projeção, sujou o kimono, a cútica do seu adversário, você já venceu a luta. Então tem todas essas particularidades do sambo que faz ele um esporte diferenciado. Apesar de parecer muito com outras modalidades, faz ele diferenciado pelas regras que tem. É isso aí, Paulinha. E eu vou estudar um pouco mais sobre o sambo. Gostei muito desse bate-papo com você. Obrigada. Tá bom? Quero te agradecer e quero conversar com você novamente. E eu espero que nessa nova oportunidade que nós teremos de conversar, que você traga aí alguns atletas aí, campeões, né? Campeões aí pra gente bater um papo e falar um pouco mais, que eu sei que a gente tem muito mais para falar sobre o sambo, mas a programação aqui não tem esse tempo todo, né? Não tem esse tempo todo, mas eu quero já deixar esse convite para você, para que você volte e que você traga alguns atletas aí pra gente conversar e ter essa percepção na visão deles. Na visão de aluno, né? Na visão de aluno e na visão de campeão. Na visão de campeão. Então eu quero agradecer você, tá bom? Quero parabenizar você pelo trabalho. Muito obrigada. É um trabalho de excelência. Continue firme, continue firme. Peço aí para que as autoridades, tá entendendo? As autoridades, os empresários também, peço para que os empresários, eles vejam o esporte como um investimento futuro. Sim. Quando você investe no esporte, você também está investindo em pessoas. Claro. Nem todos que estão praticando esporte, eles se tornarão atletas. Mas eles, com toda certeza, eles se tornarão pessoas disciplinadas para a vida, para o trabalho deles. E são pessoas que amanhã podem estar trabalhando na sua empresa. Então, deixar para os empresários essa importância de estar investindo, né? De estar investindo no esporte. Está investindo no esporte e entrar com seu patrocínio e com seu apoio. Então, Paulinha, quero parabenizar você mais uma vez. Você quer deixar um abraço para alguém aí, Frei? Quero sim. Eu quero primeiramente também agradecer pelo convite. É o meu primeiro podcast, me senti muito honrada, lisonjeada de receber esse convite, poder falar da arte com a qual eu tenho trabalhado bastante para poder trazer reconhecimento. E quero mandar assim um abraço pro professor Marconi, que é um amigo meu, que eu amo demais, que me apresentou o sambo, que tem me trago várias oportunidades na minha vida também. Então vai um abraço muito especial para ele, a galera lá da Brave que está trabalhando comigo. A gente abriu esse centro de treinamento, eu Marconi, com a intenção de fazer a diferença mesmo no trabalho do sambo em Contagem, do MMA. Então todo mundo que está com a gente ali, receba o meu abraço, quero deixar meu abraço para todo mundo que está me acompanhando aí hoje. E bora trabalhar, gente. E ressaltando o que o professor falou, vamos apoiar o esporte, vamos apoiar o sambo. O sambo é um esporte olímpico, as chances dele se tornar um dos maiores esportes do mundo é enorme, é gigante. Vamos acompanhar, vamos entender, vamos estudar o sambo. Atletas que têm interesse em participar, em fazer parte do nosso trabalho de sambo, acessem lá, Sambo Minas Gerais. O pessoal que quer participar do nosso projeto de MMA, braver.mma. E que a gente, igual eu falei, para ter o reconhecimento governamental de empresários, a gente precisa de mais pessoas praticando e levando o esporte adiante. E a gente está ali trabalhando duro, estamos buscando as pessoas, bora fazer parte, a gente vai estar trabalhando muito esse ano, tem muita coisa na agenda para fazer, então bora vir, professores de outras modalidades que queiram conhecer o sambo, a gente vai estar trazendo curso de instrutores para Minas Gerais,
Então a gente está trazendo o máximo de facilidade para todo mundo entrar nessa arte marcial linda, que quanto mais a gente aprende, a gente conhece, a gente se apaixona cada vez mais. Então tá aí o convite, obrigado mais uma vez. Esse ano vamos trazer várias medalhas. A próxima vez que eu vier, vou trazer mais atletas, vou trazer um pessoal legal do nosso projeto que a gente tem lá em Sabará, que tem uma galera muito legal. Certeza que vai ter muito assunto bom e muito bons resultados de sambo aí pelo próximo ano. Show de bola, galera. É isso aí. Deus na frente, nós tocando e fazendo as coisas acontecer e cantando vitória. Esse foi mais um Cantando Vitória com Rafael Biata. E até a próxima.